Finalmente, né, gente? Aguardamos ansiosamente Assassinos da Lua das Flores. O nome parece um pouco complicado, mas o filme ele é um grande épico e, ao mesmo tempo, ele é uma história de amor. E eu acho que o Scorsese, aos 80 anos, que lindo, como ele mostra que ele continua um mestre, né? E sabe contar a história. E eu acho que mais importante, gente, ele sabe aprender. Acho isso uma coisa muito rara, né? Não só de grandes mestres como ele, mas da gente mesmo, né? Porque esse filme, ele conta uma história que, na verdade, era um livro, e o livro, no nome, dizia, né, o nascimento do FBI. E ele conta mesmo assim, que ele começou a escrever meio querendo contar essa história de crime, porque ele domina muito esse universo, né? O nascimento do FBI e um investigador, o Tom White, que investigava um caso de assassinatos, assim, em série, e que nunca eram resolvidos. Um parecia suicídio, outro parecia um assassinato mal resolvido, o outro parecia uma morte natural, de uma população indígena em Oklahoma, nos Estados Unidos, chamada Osage. Esse é um caso real. Os Osage iam morrendo assim, do nada, né? Ninguém sabia, ninguém investigava direito. E por quê? Porque eles eram detentores, na terra deles foi descoberto petróleo, eles se tornaram mesmo as pessoas mais ricas do mundo, naquela época que é a década de 20. E aí a gente vai entendendo que esses assassinatos, né, não são tão aleatórios, as mortes não são aleatórias, porque a população branca do local está tentando dizimar mesmo, vai casando com os indígenas, vai matando para ir herdando essas riquezas e essas terras. Quem é um personagem muito importante aí, onde entra a história de amor, é o personagem do Leonardo DiCaprio, que é um cara que volta da Primeira Guerra, vai morar com um tio, que é um fazendeiro rico da região, que é o Robert De Niro, né, que vive, e aí ele vai entrando nos planos desse tio. Ele casa com uma indígena, que é a Molly, vivida por uma atriz muito incrível, a Lily Gladstone, e aí ele vai entrando nessa teia do tio. O filme é sobre isso, é sobre esse, como disse o Scorsese, eu participei de uma entrevista coletiva com ele essa semana, ele fala que ele queria mostrar o câncer desse genocídio silencioso, né, que não é o que aconteceu só nos Estados Unidos, acontece até hoje, né, na América toda, né, não só nos Estados Unidos, mas o continente inteiro, né, a nossa formação aí com base no genocídio indígena. Então é um filme lindo, gente, é um épico, 3 horas e meia, vão preparados, mas vale cada minuto, é um filmaço, viu? Assassinos da Lua das Flores. Will there be kangaroos? Non, faut pas se retourner. It's gonna be amazing. Band News FM, a rádio oficial da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Tomamos um susto com essa vinheta, mas é para marcar bem um dos eventos mais legais do ano no calendário de São Paulo e do Brasil também. A Mostra de Cinema tem dica da Mostra, né, Flávia? Tem muita coisa na mostra, né, gente? 360 filmes. Quem ouve a Band News já está acompanhando toda essa programação, né? Tem muito destaque para a gente acompanhar. Mas eu acho que é interessante a gente ficar de olho nos pontos aí e fazendo a nossa própria programação. Eu destaco, né, o filme que venceu o Festival de Cannes esse ano, Anatomia de uma Queda, que é um filmaço aí, um filme francês, abriu a mostra para convidados ontem, né, um filme dirigido pela Justine Triet, e é um filme que conta essa história para a gente, de um casamento, né, de uma família pequena, assim, a mãe, o pai e o filho, um dia, eles têm um pequeno desentendimento, como qualquer casal tem, e logo depois esse cara, esse pai dessa família, cai do telhado e morre. Então, a partir disso, a gente começa a ver a anatomia dessa queda desse cara. Mas não é só isso, a anatomia é todo o que a gente vem depois, né, o escrutínio desse casamento, todas as crises. O julgamento parece uma coisa de novela, parece um podcast de fofocas, assim, de maneira que tudo vai sendo construído para mais do que julgar se a personagem, que é uma ótima atriz, a Sandra Hüller, é culpada ou não, é quem ela era. Ela era histriônica, ela dava escândalo, ela brigava assim, ela tacava coisa na parede. Então, assim, ela é que está sendo julgada, para depois a gente entender se ela é culpada pelo crime em si. Então é um filme muito engenhoso, capcioso, que vale muito a pena assistir. Tem várias sessões aí para os públicos na Mostra, 3 sessões. Entra lá no site da Mostra, mostra.org, que você acessa toda essa programação. E ainda tem mais coisa, né, Frumeto? Você já fez sua programação? Eu ainda não fiz, mas já recebi uma lista de recomendações, inclusive uma delas para esse domingo. Adoro. Domingo, gente, tem um domingo musical. Estou, assim, martelando isso com as pessoas, que eu acho muito interessante. A Cinemateca Brasileira,
que é, né, um grande templo do nosso cinema, tem um palco, tem as salas, né, tradicionais, e tem um palco externo montado, uma sala externa, que é coberta, então ninguém vai pegar chuva. Pode pegar um friozinho, leva um cobertor se tiver frio. E vai ter várias sessões lá. No domingo, a gente tem um domingo musical. Vai ter sessão do filme sobre a Dona Irã Barbosa, né, saudosa maloca, aí, o grande sambista, com o Paulo Miklos, e aí vai ter, né, uma apresentação, né, dos sambas do Adoniran. Logo depois tem a biografia de ficção do Sidney Magal, finalmente chegando às telas, e uma palhinha, um pocket show do Sidney Magal ali. Durante a semana vai ter Zé Cabaleiro, vai ter também uma roda de samba depois da exibição de Mussum, e eu acho que é muito interessante a gente ir para uma tela de cinema que está incorporando, né, literalmente uma programação 3D. Enquanto isso, lá no Cine Sesc, na Rua Augusta, a gente tem o Razões Africanas, que é um documentário que fala das raízes africanas e da conexão, né, da cultura africana, dessa diáspora da África, com as nossas músicas aqui na América. Mais uma vez, nossas raízes aí. O blues nos Estados Unidos, a rumba em Cuba, e uma personagem cubana, a Eva, vem para cá. Olha só que lindo, ela vai estar na sessão na noite do domingo, lá no Cine Sesc. E a rumba é conhecida como um ritmo muito masculino, muito machista ainda. Então tem esse ponto a mais aí para ela ser uma mulher da rumba, uma grande autoridade em Cuba. E depois no Brasil, o Jongo da Serrinha. A personagem do Jongo da Serrinha também vai estar na sessão. Então eu acho muito interessante que a gente vai fazendo essas conexões musicais, né, e históricas. Quem curte, o filme é do Jefferson Mello, eu acho que ele é muito interessante, faz um recorte muito especial aí para quem curte cinema de documentário, que também está forte na mostra, viu?